Podcast Bastidores da Política no Ar. E agora, no mês de agosto, a gente teve uma data muito importante, que foi o Dia Mundial do Fotógrafo. E temos aqui na nossa equipe um fotógrafo que já faz parte do time da Alesp há mais de 40 anos. É o Marco Antônio Cardelino. Ele está aqui para contar um pouquinho da história dele, de como é que foi todo esse trabalho aqui nesses mais de 40 anos, de todos os momentos históricos que ele fotografou, que ele foi aí o olho, né, da nossa história. Então, primeiro, Marcos, eu gostaria... Marcão, que a gente chama de Marcão aqui, né? O pessoal da equipe chama de Marcão. Eu queria te parabenizar, então, por esse Dia do Fotógrafo, por esses anos aí documentando, né, a história do nosso estado também, por ter participado desses momentos tão importantes. Então, parabéns pelo Dia Mundial do Fotógrafo. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, né? Bastante, para mim, né? Motivo de alegria estar aqui com vocês e poder, de repente, contar algumas passagens, né? Ao longo desses anos, né? Desses 40 e poucos anos aqui no Parlamento Paulista. Bom, e antes também, né, do parlamento, você já tinha aí, já vinha construindo uma carreira na fotografia, né? Como é que foi o início dessa paixão, né? Então, realmente é uma paixão. Sempre gostei de fotografia. Nunca pensei no começo em trabalhar com fotografia, né? Eu fiz um curso na Pan-Americana de Arte. Naquela época a fotografia era, né, assim, tinha um viés bem artístico. E eu gostava, né, como um hobby, tanto é que eu também cursei Direito, né, acabei me formando na Faculdade de Direito, sou advogado. E a fotografia, que era um hobby, né, acabou virando também uma profissão. Depois fiz jornalismo, né? Nossa Senhora! E sempre com ênfase na fotografia. Na fotografia. É interessante, porque o jornalismo tem o fotojornalismo, que é o que você faz, na verdade, que vai ali, né, puxa bastante para juntar com o que na época era seu hobby, né? Aqui, mais, né, nesse segmento institucional, né? Mas realmente, quer dizer, junto à fome com a vontade de comer, como se diria, né, antigamente. Então, realmente para mim foi assim... muita alegria, né? Atuar profissionalmente e uma experiência que eu posso falar assim, que não tem parâmetros, né? Que eu não imaginei que eu poderia aprender tanto quanto eu aprendi aqui, né? E ter tantas oportunidades de conhecer e vivenciar as coisas que eu vivi aqui. E aí você, antes de trabalhar aqui, você já trabalhava com foto ou foi mais para esse lado do direito do jornalismo? Então, antes de trabalhar aqui, eu era trainee, fui estagiário na área jurídica. Então já mais para o lado do direito mesmo. Direito, né? Aí apareceu a oportunidade, né? E prestei um concurso, acabei ingressando aqui na Assembleia e assim que surgiu a oportunidade de vir aqui para a área de imprensa, né? Eu me candidatei e acabei, né, ficando na fotografia. E aí eu não abandonei mais. Não abandonou, mas tá aqui até 2024 com a gente, né? Exatamente. Bom, uma dúvida que eu tenho, assim, uma curiosidade, é saber como é que era no início, né? Você entrou aqui em 1982, então a gente tinha aí a tecnologia da fotografia muito diferente. Então, como que vocês faziam? Hoje a gente tem câmera digital, vocês sobem as fotografias depois dos eventos, tudo lá no Flickr da Assembleia e fica disponível para todo mundo que quiser usar. Mas na época a gente não tinha isso, né? Então, como é que era? Completamente diferente. A fotografia, quando eu entrei aqui, inclusive os equipamentos, a gente, no começo era Rolleiflex, aquelas máquinas de capucho, né, que você tinha o visor através de um espelho e a lente do filme, né? E era realmente, vamos dizer assim, uma tarefa árdua, você mexer com todos os mecanismos, né? E ter a agilidade para registrar, né? Porque a fotografia é o momento, é o instante, né? Aquela
aquele posicionamento perfeito, né? É, o momento, aquele, né? E o equipamento, nesse aspecto, não ajudava muito, porque era um equipamento mais lento, você tinha limitação de cliques, né? Quando eu entrei aqui, a gente tinha essas máquinas Rolleiflex que o filme ele tinha 12 poses, né? Então você tinha que selecionar, você tinha que selecionar bem, né? Porque a troca também não era assim rápida, né? Você tinha que, né, trocar, tirar o chassi com a bobina do filme, botar uma outra, engatar, puxar até o primeiro fotograma, né? Para começar. Então você tinha lá um delay assim que levava aí perto de alguns minutos, né? E às vezes você sabe como é que é, né? A cena vai correndo, né? Você tinha que mais ou menos calcular, às vezes a gente até acelerava, tirava umas fotos a mais, e a gente sempre tinha o problema do custo também, porque o filme, né, tinha um custo mais ou menos elevado. E a gente acelerava, né, acabava o filme para poder trocar antes que acontecesse aquele momento que você não podia perder. Entendi. Né? E tudo isso, né, obviamente, na nossa imaginação, porque você não está vendo o resultado, né? Você mais ou menos espera que a coisa esteja dando certo, mas nem sempre. Às vezes a luz varia muito, a posição, o movimento das pessoas, a velocidade, né, com que você tem que ajustar a máquina, né, para não sair tremida, né? E tinha a questão do flash, né, porque também nós não tínhamos hoje. Nos equipamentos atuais você tem uma flexibilidade muito grande em relação à sensibilidade que você pode utilizar, né? Hoje nós trabalhamos aí tranquilamente com 5.000 ISO, né? 6.000, 12.000. Hoje tem equipamentos aí que chegam a 100.000, cento e poucos mil de sensibilidade. Então isso te dá uma rapidez naquela época inimaginável. Você não tinha como avaliar, né, essa evolução toda. A gente ali trabalhava com 400 ISO, né, e quando ia para o laboratório, às vezes falavam, tudo bem, a gente vai puxar, porque você tinha aquela questão de, na revelação, você poder esticar um pouquinho mais o tempo de revelação. Isso se chamava... porque aí conseguia deixar mais clara ou mais escura a foto, é isso? Puxar o contraste do filme, porque você, além de revelar o filme, depois você tinha que fazer a passagem para o papel, que era através de um processo de ampliação, que a gente tinha os equipamentos que chamavam ampliador, né? Então, se você tinha um negativo muito fraco, que a gente chamava assim, suave, né? Você não tinha contraste, a imagem ficava assim sem muita definição. Então a gente usava essa técnica. Às vezes você estava num ambiente pouco iluminado, né, e que você tinha que trabalhar com uma velocidade alta, porque as pessoas estão se mexendo, gesticulando, né, às vezes fazendo gestos mais bruscos. E se você trabalhasse uma velocidade lenta para tentar entrar mais luz, a imagem ficava embaçada, ficava tremida, ficava, né? E isso sem contar que você tinha que ficar atento ao foco, né? Porque você está numa distância curta, então a variação para você fazer o foco, ela é muito crítica, né? Então tinha todos esses ajustes, tudo isso. Nossa, tudo isso que hoje é feito pela máquina automático, quase, né? Não tem nem em termos de comparação. Lá você não podia, em hipótese alguma, perder aquele instante, né? Aquele é o fatídico. Né? Você perdeu ali, praticamente o teu serviço, todo mundo ia olhar assim, né? Meio de... Teve alguma que você acha que você perdeu? Muitas. Nossa, não dava. Às vezes a questão, às vezes você, como eram muitos detalhes que você tinha que ficar atento, às vezes algum escapava. Então você estava ali e tal, quando você ia olhar, você estava... Isso já com filme de 35mm, você estava na 35ª pose, você sabia que você tinha mais uma só. Né? E às vezes você não tinha o tempo de rebobinar, porque no filme 35mm você tinha que fazer a rebobinagem dele. Né? Para poder tirar, né? Para poder tirar o cartuchinho, para poder botar outro, engatar, puxar até o primeiro fotograma, né? Para começar outra vez. Então, muitas vezes aconteceu de eu olhar, nossa, aquele desespero, botar, e aí já tinha passado, quer dizer.
Aí às vezes dava pra gente tentar até montar, né? Falar, né? Por favor, né? Volta aqui, lembra que você estava assim, faz assim de novo. Agora tinha momentos que não, ainda mais se a gente estava fazendo alguma externa em algum lugar, você não tem como parar, né? Se você tá a gente às vezes que fazia palácio também, né? Então. Essa era uma dúvida também. Então, na época, tinha esses eventos internos aqui, né? Que vocês fotografavam as sessões, os eventos, mas então também tinha eventos externos ligados à Assembleia. Sim, ligados à aprovação de projetos, à participação de deputados, da mesa, da presidência, né? Junto ao governador. Muitas vezes, a gente praticamente toda semana tinha incursões ao palácio. Interessante. E algum desses que você se lembra mais, que foi mais significativo para você? Ai, foram tantos. A maior parte era a aprovação de projetos, né? Às vezes, verbas, né? Que eram destinadas a obras em regiões, né? De algum parlamentar que representava aquela área, né? Que tinham relevância para o Estado, até, né? Para o Brasil e coisas também que a gente fazia aqui para alguns setores da casa, por exemplo, tinha o acervo histórico. Muitas vezes eu fui, muitas não, algumas vezes fui fotografar até fora de São Paulo, né? Então eram imagens que a gente tinha da época do Império, então ia fotografar no Rio de Janeiro, que interessante. Fora de São Paulo, às vezes algum museu no interior, né? E era gente que tinha que registrar esses momentos. E você esteve aqui em momentos também muito importantes para a história política, né? Então teve as diretas já. Sim. E a Constituinte. Como é que era esse momento aqui na Assembleia e o trabalho de vocês? Esses movimentos assim dos diretas já, vocês iam fotografar? Como é que funcionava? A gente participou de muita confusão, né? A gente pode dizer assim mesmo. A gente teve no meio de quase todas elas momentos mais de comemoração, de festejo, e momentos também, porque você sabe, aqui é uma casa de poder, né? Então as reivindicações nem sempre são atendidas, né, da forma que são pleiteadas. Então tinha esses movimentos estudantis, da educação, de setores, né, que estavam aí com projetos, e quando a coisa às vezes não rolava assim de acordo com a pretensão, né, dos envolvidos, acabava, né, dando umas confusões aqui. Você esteve no meio de alguma delas? Porque a gente sabe que às vezes tem aquela questão de gás de pimenta. E isso não é de hoje, não. Isso sempre teve, né? Eu acho que pior talvez antes, você pode me dizer. Mas você levou gás de pimenta já alguma vez fotografando? Já levei, já peguei conjuntivite com isso. Meu Deus. Fiquei um mês sem enxergar direito. Nossa. Teve problema dessas bombas de... Gás lacrimogênio? Teve diversas vezes. Eu lá fotografando, estourou bomba do lado. Aí, não sei, também vem, sei lá, algum produto, né? E eu acabei pegando uma conjuntivite uma vez terrível. Fiquei quase um mês sem enxergar direito. Desculpa. Mas é parte, né, das emoções que a gente vive aqui dentro, né? E você também viu aqui grandes nomes se tornarem, né, nomes que foram governadores, começarem a trajetória política, ou enfim, solidificarem a trajetória política. Quais são os grandes nomes que você se lembra? E como é que era o trabalho deles aqui, a atuação deles aqui na casa? Franco Montoro, Geraldo Alckmin, né, foi deputado aqui muitos anos, né? Rodrigo Garcia, e independentemente, às vezes, daqueles que também não foram, mas que a gente estava sempre em contato, por exemplo, Quércia, Fleury, né? E existia aquela troca, né, parceria que existe entre os poderes, né? E tem essa interligação. Então, a gente estava, vira e mexe, participando de eventos no Palácio dos Bandeirantes, nas secretarias de Estado, né, muitas vezes.
E tem esse contato próximo mesmo, né? Acho que para quem não conhece muito esse lado do jornalismo, a gente pode aqui contar também que quando você vai muito em pautas no Palácio dos Bandeirantes, acaba tendo aquela proximidade da equipe, até do próprio governador. Parece que não, mas até do próprio governador a gente acaba tendo, né? Às vezes uma brincadeirinha ali. Então também tinha essa relação com eles, mesmo os governadores que não foram deputados antes, que já foram governadores direto, né? Também tinha essa parceria, né, de certa forma. Momentos inusitados, né? E aí você vai, né? No começo você às vezes fica um pouco mais acanhado, e depois você vai pegando mais desenvoltura, vai pegando um pouco mais de confiança, né? E aí você vai sabendo lidar melhor com a situação. No começo você comete as suas gafes. Sim, tem, né? normal, Tem é normal. né? Mas é o que eu te falei, é um aprendizado. Eu agradeço muito realmente a essas experiências, essas oportunidades, né, que a Assembleia de São Paulo me deu e contribuiu muito, né, para a minha experiência de vida, né, e realmente eu falta pouco tempo para aposentar, mas são momentos que eu vou levar para o resto da minha vida. Bom, e você também esteve aqui durante a Constituinte, né? Quando a gente recebe aqui até deputados que ainda estão na casa e que estiveram na época, eles sempre falam como tinham reuniões muito que se estendiam pela madrugada. Como é que funcionava o trabalho naquela época de vocês, fotógrafos? Cansei de sair daqui de madrugada, porque as sessões tinham horários diferentes. Eu, quando entrei aqui na Assembleia, creio que eram em torno de perto de 50 parlamentares, né? Hoje temos 94, só para lembrar aqui para foi para 64, depois acho que para 70 e poucos, depois para 84, e agora são 96 deputados. Né? 94. 94, desculpa. Isso. 94 deputados. Então eu peguei desde essa fase que era uma coisa assim bem mais enxuta. Né? Quase dobrou, né? Praticamente. Desde que você entrou. Praticamente. E a estrutura era diferente, né? Era, vamos dizer assim, a tecnologia não era tanta, então muita coisa que a gente resolvia na unha, né? Ali no dia a dia mesmo, né? E tudo isso vai te ensinando, né? É um aprendizado contínuo. Bom, e nos anos 90 a gente teve 2 acontecimentos muito grandes aqui que marcaram a história da Assembleia. Um deles foi o velório do Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, que foi quando a gente entrevista pessoas assim também que estiveram aqui nos anos 90, sempre mencionam isso como um grande acontecimento. É o que a gente até falava antes de gravar, né, Marcão? Foi um acontecimento muito triste, mas que talvez tenha sido assim o maior aqui da história da Assembleia. E tivemos também a visita de Nelson Mandela, líder sul-africano, que veio aqui também, presidiu uma sessão também. E você esteve nessas 2 ocasiões aqui. Então, queria que você contasse esse bastidor aí. Estive, sim. O evento do Ayrton Senna foi uma coisa, né, assim, fora de um dimensionamento, né, extrapolou a tudo que, pelo menos, eu presenciei, né, em termos de volume de pessoas, de duração. Eu praticamente fiquei quase 3 dias aqui dentro, né? Desde que teve o acontecimento, depois foi definido que iria ser feito o velório aqui na Assembleia, né? E aí a gente ficou num plantão contínuo, né? Até a chegada do corpo. Anterior até a chegada, né, do corpo, já tinha muita gente, já se dava voltas, né, na fila aqui em torno da Assembleia, né, e durante todo o velório também cercado e repleto de autoridades, de celebridades, né, de todo mundo, inclusive, né. Foi um acontecimento que, né, dos que eu presenciei, disparado assim, bem gigantesco, né? E deu tempo de você se emocionar também, porque assim, você teve que trabalhar, pegar a câmera ali e fazer o seu trabalho. Deu tempo também de experimentar aquela comoção nacional que estava tendo na época? Uma angústia, né? Uma tristeza. Eu era fã, né? Eu era daqueles que ficava no domingo esperando, né, a corrida de Fórmula 1
para ver o Senna normalmente vencer, né? Então era a nossa alegria de domingo, era assistir a corrida, né, quando ela era de manhã, né, e aguardar a macarronada. O domingo típico. Aí pelo menos já ia almoçar feliz, tal. Ouvia lá aquela musiquinha típica do Ayrton, né? Quando ele ganhava lá, que dava a volta da vitória e tal. Então era o programa de domingo, né? E a visita então de Mandela também? Também foi emocionante, era uma coisa que a gente, né? Eu tive do lado dele, né? E era uma pessoa que tinha um semblante, né? Cativante. As palavras, uma pessoa que viveu o que ele viveu, né? As palavras calmas, tranquilas, com sabedoria, né? Realmente encantavam, né? O discurso, né? Foi emocionante. Eu também aqui participei até de eventos de pessoas, né? Também aqui do Brasil, uma que me marcou muito foi aquela artista sertaneja que até atuava junto com o Rolando Boldrin. Inesita Barroso? A própria. Pessoa encantadora. Foi assim uma das pessoas que eu fiquei assim vidrado, né? Principalmente no bastidor, quando ela estava, né, a maquiadora chegou, se aproximou dela para, né, fazer a maquiagem antes da entrevista. E na hora que a maquiadora se aproximou dela, tal, ela assim com a maior serenidade falou: não quero que faça isso. Essas rugas que eu tenho no rosto, essa aparência que eu tenho, é uma coisa que eu levei muitos anos, sofri muito, muita experiência, muita angústia, muita superação, e vocês querem apagar e eliminar, isso aqui é minha marca registrada, né? Isso todo mundo tem que ver, isso é a minha história de vida. Realmente foi um depoimento que eu fiquei ali assim, estático. Falei, não, é inacreditável. Uma outra dúvida que surgiu, que na época, nesse começo, né, anos 80 e 90, você falou da questão de revelar. Então também fazia parte do seu trabalho como fotógrafo a revelação? Sim, a gente captava a imagem, né? Depois tinha todo o tratamento. Tinha um laboratório que a gente fazia a revelação do filme. E após a revelação do filme, né, você tinha que fazer a impressão em papel, que era feita através dos ampliadores. E aí você tinha um outro processo de revelação. Naquela época, a fotografia tinha uma participação grande da química, né? Os processos químicos da revelação do filme. O próprio filme, né, tinha uma gelatina, uma das faces da película, que era composta dos sais de prata, né, que reagiam, né, com esses químicos para imprimir a imagem, né? E depois do negativo, para você trazer para o positivo, você tinha que fazer a passagem para o papel, que também era sensibilizado com sais de prata. E também tinha todo um processo de revelação, fixação, depois da fixação a secagem, depois da secagem a esmaltagem, né? Para você ver a imagem no papel. E demorava muito esse processo? A gente tinha que se virar aqui, porque tinha coisa que era urgente, mas tinha, porque você tem os tempos, né? Tempo da revelação, a fixação normalmente, depois também os químicos foram melhorando, foram se aperfeiçoando, foram tendo mais recurso, mas assim mesmo levava, entre todos os processos, aí você podia pôr aí perto de 1 hora. Nossa. Isso quando a gente fazia rápido, né? É isso que eu ia falar, porque até acho que talvez pra época era rápido. Hoje a gente tá acostumado a 100 segundos já subir, como eu disse no Flickr, claro, pra todo mundo. Então, mas 1 hora até que eu acho que era rápido. Hoje você tem um laboratório na tela do computador, Photoshop, Lightroom, né? Que você salva coisas inimagináveis. Na minha época, quando você ia fazer o retoque, era um trabalho
totalmente à parte. Quer dizer, tinha pessoas que eram especializadas em retoque, que usavam Ecoline, uma série de recursos, né, para a época, para você tentar corrigir quando era uma foto importante, imperdível, né? De repente fazer um retoque, às vezes uma correção de pele, alguma coisa assim, né? Um retrato, né? Principalmente esses que de repente acabavam indo para um porta-retrato dentro de um quadro, num gabinete e tal. Então existia esse trabalho também, né? E era demorado, isso era uma coisa que você não fazia na hora, né? E tinha um processo de secagem, depois você fazia um outro retoque, até ficar de acordo. Hoje você vai lá, clica um Rapidinho botãozinho resolveu. e tal, né? Não precisa nem mais aprender tanto a mexer no Photoshop, porque às vezes já faz naturalmente, né? Meu Deus do céu, você olha, não dá para imaginar, né, a diferença entre os recursos que nós temos hoje e o que nós tínhamos na época. Inclusive, eu tinha começado a até comentar com você que na época a gente se utilizava muito de flash. Na época a gente usava aqui um flash frata, que era aquele que você tinha uma bolsinha com uma bateria líquida, que a gente furava a roupa o tempo todo, né? Porque às vezes vazava um pouquinho, virava um pouquinho, né? E a gente tava sempre com a roupa cheia de furo, né? E aí você tinha, né, que manipular a máquina com o flash na mão, né? Para fazer a imagem, calcular mais ou menos a potência, tal, de acordo com o lugar, a contraluz e não sei o quê. Realmente era um trabalho árduo. Bom, Marcão, a gente está caminhando aqui para o final do podcast, então eu queria uma reflexão sua da fotografia nos tempos atuais. Agora que a gente tem iPhones, celulares, Androids de todos os tipos que já vem com configuração pronta, como é que qual que pode ser assim o espaço da fotografia ainda hoje em dia, o momento da fotografia? Eu vou te falar o seguinte, a concorrência é grande agora. Aumentou muito. Todo mundo se acha fotógrafo, né? Aumentou muito. Mas sem dúvida nenhuma facilitou, ampliou muito, né, a utilização da fotografia, né? E hoje você não requer do papel, você tem aí o WhatsApp, você tem e-mail, você manda, nossa, né, centenas de formas diferentes, né? As imagens, e elas circulam com uma rapidez, né? Uma coisa que você fez hoje aqui, sei lá, minutos depois está correndo o mundo, né? Então ficou uma coisa muito mais versátil, né? Perdeu aquele folclore, aquele trabalho, vamos dizer assim, que envolvia, né, esse lado mais artístico. Hoje é o que eu falei, quer dizer, você hoje tem a opção de, tô aqui com você, a pessoa chega aqui, dá 20 cliques, fatalmente um vai estar pelo menos um vai estar bom, que todo mundo vai gostar. Naquela época, quando eu pensava em dar 2, 3 cliques, eu tinha que pensar muito, né? Do mesmo assunto e tal. Então você tinha que ter um olhar assim bem mais crítico, acurado, mais instantâneo, né? Hoje você apertou lá, as máquinas, né? Tem máquina aí que fotografa a 10, 20 quadros por segundo, né? Então você imagina, você pega tudo. Antigamente a gente não sabia, o cara piscou, será que piscou? Será que eu peguei antes dele piscar ou depois, tal? Né? Só ia saber depois do laboratório. Aí você via, a cena estava perfeita, às vezes você tinha... E tem a questão, né, que normalmente você não está fotografando um, dois, às vezes você está fotografando um grupo, tem 4, 5, 6 pessoas, né? 5 tão bem, uma piscou, né? Uma olhou de lado, uma olhou para baixo. Então tinha muito disso. Às vezes a gente, o olho treinado, a gente captava, ia lá e fazia a segunda, a terceira. Mas não tinha essa sequência, essa possibilidade que a gente tem hoje. Logo depois que dá uma folguinha, você vai lá, né, no visor e dá uma conferida. Né? E às vezes, não ficou bom, você vai lá, monta, né, a cena e tal e refaz, né? Mas normalmente nem precisa fazer isso. E eventualmente a questão da luz também, né? Você tem muito mais recurso. Hoje você tem um laboratório dentro do computador, que é o Photoshop, você faz milagre. Uma foto que de repente, né, não tá assim ideal, longe do ideal, né? Você consegue fazer ela ficar perfeita. Né? Tem uma foto que você mais se orgulha que você tirou?
Olha, eu acho que tem diversas. A memória às vezes não me ajuda muito, mas tem muitas fotos que eu tenho assim bastante orgulho de ter feito. Desses momentos assim mais importantes, né, de maior repercussão. Mas também tem fotos, por exemplo, de situações aqui, de eventos assim mais simples, mas que você vê pessoas, né, com uma expressão, né, principalmente esses movimentos, às vezes aqui eu já fotografei questão indígena, das crianças, dos eventos de Natal, das crianças especiais. Nossa Senhora, tem muitas imagens dessas que realmente me comovem e mexem com o meu coração. Bom, Marcão, obrigada por participar aqui com a gente. Para quem quiser ver, também tem muita foto no acervo, né? No site da Assembleia, pode ver lá suas fotos. Pode vir xeretar. Exatamente. Então, obrigada mesmo por participar com a gente. Eu que agradeço. Esse foi então o Marcão, Marco Antônio Cardelino, ele que faz parte da nossa equipe aqui da Rede Alesp, fotografando todos os acontecimentos, trabalha aqui na casa desde 1982 e foi testemunha aí e eternizou grandes momentos da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o maior parlamento estadual da América Latina. A gente volta no próximo Bastidores da Política.